no chat, a partir de agora, presente, que aí eu vou saber que você estava. Eu vou saber, mas assim, pode ser que eu não me lembre de alguns, né? Vou corrigir um pouquinho Ô, minha câmera. Túlio! Oi, querida. Sim, Helena, pode falar. Aqui, eu sou analfabeta digital. A coisa mudou, houve uma mudança, e aí eu nem estou achando onde escrever. Eu não sei. Como eu estou usando no computador, eu não sei o que mudou, porque para o computador está a mesma coisa, assim. Não, bom, para mim, aqui eu estou no sítio, eu uso celular. Tá bom. E Mas aí mudou a tela de apresentação, sabe? tá bom. Janaína, escreve o nome da Helena aí para mim, que eu vou saber. Obrigado. Que aí eu não vou esquecer. Porque depois eu faço uma busca. Eu meio que faço, às vezes, de cabeça, assim. Aí eu vou, os nomes que eu estou dando como ausente, eu faço uma busca no chat, eu faço o contrário, entendeu? Aí, se o nome da pessoa está no chat, se ela escreveu qualquer coisa, ou se alguém se referiu a ela, eu vejo lá e aí eu evito uma ausência. Mas se eu der ausência também, você pegou no celular aí, eu estava na aula, você me fala, eu corrijo, não tem problema não, tá bom? Fica tudo lá no celular aí depois. E aí, saudades, né, gente? A gente ficou uns 15 dias aí sem aula. Alguns não vieram na primeira aula porque eu tinha liberado, né, o pessoal que fez Tiago, mas eu acho, só lembrando assim rapidinho, foi uma aula muito produtiva, né, muito boa, apesar de ser só introdutória. Nesse curso a gente não consegue entrar muito assim nos detalhes, mas a gente consegue ter uma boa visão dessas cartas. E hoje eu gostaria que a gente entrasse em 3 cartas. Estou querendo dar uma acelerada para ver se sobra mais tempo lá para o Apocalipse. Não sei se vamos conseguir. Mas também eu não quero sair atropelando. Não adianta a gente querer passar muito conteúdo e se não houver aprendizado, né? Se vocês não aprenderem aquilo que é necessário. Então, eu peço a vocês que vão me policiando no ritmo, tá? Apesar de que eu meio que sinto que eu faço aquelas perguntinhas e tal, né? Então, eu meio que sinto, assim, como é que vocês estão vendo as coisas, tá? Mas o principal aspecto aqui que a gente está usando bíblias de estudo, né? Eu gostaria sempre de indicar para vocês aquelas bíblias que às vezes tem um rodapé maior do que o texto, para explicar os detalhes das coisas, que vocês não tenham preguiça de ler os rodapés, que tem as introduções, que dá todo o panorama para vocês, que é o curso que a gente está fazendo, é um curso de panorama. O que é o panorama? Quem que é o autor, para quem que ele escreveu, onde que ele estava que ele escreveu, que época que foi, o que estava acontecendo naquela época, porque se a gente entender essas coisas, a gente tem uma maior probabilidade de entender certo a mensagem. Porque dificilmente o Espírito Santo daria para alguém uma mensagem que não fizesse sentido para ela, inclusive. Claro, quando a gente vê profetas, tem alguns casos em que o cara fala umas coisas lá que ele jamais vai entender, o próprio Apocalipse tem situações assim, mas, em geral, as cartas, por exemplo, o autor escreve, é claro que o Espírito Santo já esperava que a carta viesse até nós, quando Pedro abriu lá a sua carta, dizendo assim, olha, eleitos de Deus, peregrinos dispersos, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Isso faz muito sentido para nós hoje, claro, mas também fazia sentido para eles naquela época. Tá? E saudação, graça e paz lhes sejam multiplicados. Isso é para toda a igreja, em todos os tempos. Mas o que significa tudo isso e tal? A maneira de entender depende de um bom entendimento do panorama, tá? Então, eu quero que a gente faça uma boa reflexão sobre as coisas, porém sem perder muito tempo. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação, que eu já mandei para vocês. Não sei se ficou bom no formato que eu mandei, o outro estava muito pesado, o arquivo com os slides grandes. Se vocês não gostarem desse jeito que eu mandei, por favor, me avisem que eu vou... que eu mando o outro lá. É porque ele ficou muito pesado, eu tentei mandar, aí eu tive que dar uma comprimida, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu gosto de trabalhar com o PowerPoint. E hoje nós vamos tratar, então, das cartas de
dentro desse curso, né? O curso é sobre Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Hoje nós vamos tratar especificamente das cartas de Pedro e da carta de Judas. Mas eu gostaria de começar por Judas, tá? Então, Judas, 2 Pedro, 1 Pedro. Eu vou fazer em ordem inversa, depois vocês vão entender um pouco o motivo. Uma oração de início, eu quero me inspirar na oração que Judas fez nos últimos versículos da sua carta, que tem um capítulo só. Olha que oração linda. Ele falou assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor assim nos conceda, né? Como foi antes de todos os tempos, como foi na época de Judas, como é agora e como vai ser para todos sempre, que seja a glória, a majestade, o poder, a autoridade do nosso Senhor, e ele seja poderoso para que nos impedir de tropeçar, nos impedir de cair. São cartas que vão falar muito sobre isto. Isto era uma realidade urgente para aquela época, mas eu não acho que hoje vivamos tempos menos necessários do que naquela época, de termos esse cuidado. Então, são cartas com caráter meio que pastoral. Cuidado para não cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós vamos falar muito sobre isso aqui e sobre a importância disso naquela época e nos nossos dias, tá bom? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu vou começar com perguntas para que vocês possam refletir antes de falarmos. Não tenham medo de errar, mandem no meu celular privado, não no grupo, não no chat, lá no privado do meu WhatsApp. Manda assim, um A, um B, ou um C, ou um D, ou um E, conforme você entender que a resposta certa é uma dessas aqui. Quando eu falo de carta de Judas, que Judas é esse? Quem escreveu a carta de Judas? Se você acha que quem escreveu a carta de Judas foi o Judas Iscariotes, aquele mesmo dos 12 que o traiu, manda um A para mim. É a primeira coisa. Se você não entender quem é o Judas que está falando, às vezes tem até preconceito, tem gente que tem até medo de ler a carta de Judas, porque acha que é esse Judas aí. Se você também acha, manda um A. Se você não acha, manda um B, um C, um D, um E, conforme você achar que é. O Judas Tadeu, filho de Tiago, um dos 12 apóstolos de Jesus, cuja referência a ele está em Lucas capítulo 12, verso 16. Manda um C, se você acha que é Judas, filho de Maria e de José, que assim como Tiago e os demais irmãos não acreditavam, não criam em Jesus durante o seu ministério, conforme relata João 7,5 e Marcos 6,3, fala desse Judas aí. Ou se você acha que é um quarto Judas, que é o da letra D, Judas Barsabás, que foi companheiro de Paulo, de Silas e de Barnabé, um homem de grande destaque e influência na igreja. Você manda... Se você acha, Carlota, seu microfone está aberto, que é o Judas de Damasco, o mesmo que recebeu Saulo de Tarso na casa dele, quando ele perdeu a visão e se converteu, e depois Ananias foi lá na casa do Judas, se eu não me engano, ficava na rua direita, para poder orar pelo Saulo, manda um E. Tem pelo menos 5 Judas no Novo Testamento, não vou nem falar do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento tem 5 Judas, um deles provavelmente escreveu essa carta, manda para mim um A, um B, um C, um D, um E, no privado, por favor, se você achar que é um desses aí, tá bom? Isso. Posso passar para a próxima questão? Então, vamos à próxima questão, que é de número 2. Como é que eu volto? Oi? Eu não, acho que ela até com o microfone aberto ali, a Carlota. Carlota, deixa eu ver se eu fecho o microfone, eu acho que você está... Vou fechar. Ah, tá, obrigado. Não tem problema vocês falarem, tá, gente? É só porque me interrompem e falem, normal, tranquilo. A questão número 2 é, por que as cartas de Judas,
e de segunda Pedro, ou seja, a segunda carta de Pedro e a carta de Judas, elas apresentam um conteúdo tão semelhante. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Por isso que eu trouxe Judas para estudar com Pedro, porque é muito parecido. Se você acha que elas são semelhantes porque provavelmente foram escritas pela mesma pessoa, manda 2A para mim. Se você acha que elas são semelhantes apenas por coincidência, manda 2B. Se você acha que provavelmente Pedro copiou de Judas e fez modificações, manda 2C. Se você acha que foi Judas que copiou de Pedro e também fez modificações, manda 2D. Se você acha que ambas foram copiadas de um terceiro em comum, manda 2I. Já tem surpresa, você já vai aprendendo, né? Você já está vendo aí que são questões complexas que a gente trata no panorama. Isso, a gente trata no panorama. 2A, 2B, 2C, 2D ou 2E. Manda para mim, por favor. Faz assim se você já acha que eu posso passar para a próxima questão. Faz assim se você acha que é para esperar. É para esperar? Gente. Pode ir? Não pode ir. Questão de número 3. Por que a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro apresentam tantas diferenças de estilo? Se você fez o para casa que eu dei há uma semana atrás e leu, você está mais ligado nessas questões que eu estou colocando. Se você não leu, você fica um pouquinho vendido, mas não tem problema, a gente vai entender. Espera aí que a Manuela pediu para eu voltar na 2, deixa eu voltar. Manuela. Sim. As duas cartas são muito parecidas. Por que você acha que elas são parecidas? Quem copiou de quem? Ou ninguém copiou de ninguém? Ou eles copiaram de outra pessoa? Ou é só coincidência? Ou foi a mesma pessoa que escreveu? De tão parecido que é? Tá? Se você acha que é outra coisa, se tem uma outra solução, pode apresentar também. É um debate isso aí, tá? São questões que o Pedro nem o Judas estão aqui para responder. Então, os estudiosos do assunto ficam tretando com essas coisas aí, e é divertido. Posso passar, Manuela? Acho que posso, né? Então, a terceira. Por que 1 Pedro e 2 Pedro tem tanta diferença de estilo? Você olha para as cartas, especialmente se você olhar na língua grega, que ela foi escrita, você vai falar assim, não tem nada a ver. Quem escreveu uma carta foi uma pessoa, quem escreveu foi outra. É o sentimento que você tem, tá? Então, por que você acha que isso acontece? Se você manda 3A, se você acha que provavelmente 1 Pedro não foi escrita pelo apóstolo Simão Pedro, tão conhecido e badalado. Manda B se você acha que provavelmente a segunda carta de Pedro não foi escrita pelo Simão Pedro. Manda C se você acha que provavelmente ambas tiveram o apóstolo Simão Pedro como autor, porém tiveram redatores distintos. Manda a letra D se você acha que ambas foram escritas pelo Pedro, mas foram em momentos e circunstâncias e períodos tão distintos da sua vida que ele foi mudando totalmente o seu estilo. E manda a letra E se você acha que ambas foram escritas por Pedro, mas como foram escritas para públicos diferentes, para destinatários diferentes, ele usou estilos diferentes em respeito a esses destinatários. Se tiver uma outra solução, pode escrever o que você acha. Eu acho que tem nada a ver, eu acho que é por causa disso. Tá bom? Manda para mim. Mas chuta alguma coisa, tá, gente? É importante você exercitar. Eu estou trabalhando com o seu aprendizado. Vai fazer mais sentido na sua cabeça se você responder certo, errado, não importa agora, e depois, durante a aula, você vai vendo as respostas. É melhor do que você só ficar ouvindo passivamente, tá? Então, isso é uma técnica pedagógica na qual você exercita a sua tentativa de explicar as coisas, a sua capacidade, né, científica, você desperta, você aguça a sua curiosidade e isso te faz ir atrás das respostas. Então, eu vou dar as respostas daqui a pouco, mas você vai ver que elas não são simples. Desculpa. Posso passar? Joinha, joinha, joinha. Isso. Maravilha. Questão de número 4.
Qual das realidades abaixo não fazia parte do contexto vivenciado pelos cristãos destinatários da primeira carta de Pedro? Tem 5 questões ali, 4 faziam parte da realidade deles, uma não era a realidade deles. Qual que não era, tá? Se você acha que é A, B, C, D ou E, você marca conforme você achar que não tem nada a ver com o contexto da época. A letra A diz: eles eram desprezados pela sociedade romana, os cristãos eram considerados esquisitos, supersticiosos e desleais ao imperador. Se você acha que ela está certa, você não marca. Aqui é para marcar a errada. Se você acha que está errada, você marca ela. A letra B. A sociedade romana os discriminava, os insultava e os acusava falsamente por má conduta e por sacrifícios sangrentos. A letra C. Eles eram perseguidos pelo imperador romano e por isso viviam fugindo de província em província para não serem mortos. Letra D. Eles eram tentados a responder os insultos da sociedade romana que os pressionava com igual hostilidade a rebelar-se contra as autoridades locais. O que os pressionava era a tentação, tá? Para explicar essa questão. Eles eram tentados, porque eles eram insultados, e essa tentação os induzia, né, a responder com hostilidade e a se rebelarem. E a letra E, eles eram tentados a ceder às pressões sociais, tentados a serem mais permissivos, tentados a flexibilizar o estilo de vida, a ficarem mais parecidos com os romanos, né, no seu estilo de vida, assim, a fim de evitar o sofrimento. Tá? Então, se você acha que alguma dessas coisas aí não tem nada a ver, se você acha que mais de uma, marca o que você acha também, não tem problema não. Se você acha que nada disso tinha nada a ver com a época, era outra época e tal, bota a tua dúvida, é legal isso, entendeu? Bota o que você acha, depois a gente trata o que era e vai tirando a dúvida. Porque assim eu já vou tendo o feedback de vocês. Posso passar? Eu espero. Faz assim se for para esperar. Joinha se eu posso passar. Tem uns que fica paradinho, igual o Marcos. Parece que tá até congelado a imagem dele. Ó. Ah, joinha. Beleza. Mas é melhor ficar assim do que sem a câmera. Obrigado, Marcos. Pode ficar. Questão de número 5. Qual das afirmativas abaixo melhor expressa a relação entre os ensinos da carta de Pedro e os ensinos das cartas de Paulo? Eu vou colocar um outro assunto que não tem nada a ver com a carta de Pedro, parece, mas as pessoas ficam tretando também com isso aí. Fala que os dois, né, não combinavam muito, então tem muita coisa que se comenta sobre isso, por isso que eu coloquei essa questão. Então, qual das afirmativas abaixo melhor expressa a relação entre eles? Letra A. Pedro e Paulo se respeitavam, mas tinham grandes divergências de ideias. Letra B. Pedro e Paulo, além de divergirem em ideias, miravam Roma, a quem Pedro chama de Babilônia, porque disputavam o poder e a liderança da igreja. Letra C. Pedro e Paulo se respeitavam e ambos ministravam sem divergências aos mesmos destinatários, tratando de problemas semelhantes. Letra D. Pedro e Paulo serviram ao Senhor em períodos diferentes da história. E letra E. Pedro e Paulo escreveram para cristãos de lugares distintos com necessidades distintas. Então, manda para mim, o que você acha? Letra A, B, C, D ou E para a questão 5. 5A, 5B, 5C, 5D ou 5E. Viu que interessante que é essa questão? Viu quanta coisa legal a gente vai conversar na aula de hoje? Mas é bom você ter as dúvidas antes. Eu gosto de ver as respostinhas de vocês, ó. Porque aí eu tenho a sensação também, sabe qual que é a sensação legal? Eu contribuí, né? Chegar no final, eu tenho certeza que vocês estão saindo da aula com um conhecimento diferente, agregaram alguma coisa, e principalmente uma visão, uma cosmovisão diferente a respeito do reino de Deus e a respeito da sua palavra. Tá? Podemos seguir? O que
Sim? Mais um joinha, joinha, joinha. Isso, beleza. Então vamos falar de Judas. Aí depois a gente vai voltando com as respostas. Quem é Judas, gente? O autor de Judas, ele mesmo se apresenta, né? Você pode pegar sua Bíblia aí e abrir em Judas 1, e você vai ver que ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Esse Judas, que é irmão de Tiago, quem viu a aula de Tiago sabe que quem era Tiago? Quem era Tiago? Irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Então, se Judas era irmão de Tiago, ele também era irmão de Jesus, embora ele não diga irmão de Jesus Cristo, ele se diga servo de Jesus Cristo. É uma questão de respeito à autoridade do Supremo Pastor, do Senhor, né? Porque pensa que Judas, assim como Tiago, não tinham se convertido a Jesus durante o seu ministério. Então, eles meio que não se consideravam dignos de serem chamados irmãos do Senhor. Mas os apóstolos, o próprio Paulo, nas suas cartas, às vezes se referia a eles como irmãos do Senhor. Mas eles eram proeminentes na igreja, eles eram líderes, mesmo não sendo nenhum dos dois eram dos 12. E cria-se muita confusão, porque entre os 12 haviam 2 Judas, haviam 2 Tiagos, mas nem Tiago, autor da carta, nem Judas, autor da carta, eram nenhum daqueles Tiago e Judas que eram os apóstolos do Senhor, tá? Então, lá em Marcos 6,3, por exemplo, alguém ouviu falar de Jesus e falou assim: mas este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs estão aqui conosco? E ficavam escandalizados. É esse Judas aqui que a tradição toda considera como sendo o autor da carta, que, como nós já vimos em Tiago, não tem muita clareza disso no início, porque a Igreja Católica Romana, durante muito tempo, escondeu, e ainda esconde, né, o fato de que Jesus teve irmãos de sangue. Então, eles vão embolando os nomes ali, porque eles não aceitam o fato de que Maria e José tiveram filhos, como de fato aqui em Marcos 6,3 e muitos outros versículos deixam muito claro que Jesus tinha, sim, irmãos de sangue. E, mais incrível, eles se tornaram muito proeminentes na igreja, a ponto de escreverem cartas das mais belas, ok? Então, respondendo a questão 1, não era o Judas Iscariotes, viu? Não era o Judas, o Judas Tadeu, e parece que a maioria de vocês acertou aqui, dando uma olhada rápida, assim. Então, essa foi fácil, tá? Túlio, o Judas e Tiago, eles participaram desse tempo que ele teve do ministério de Jesus, depois do batismo até a morte, eles participaram daquele tempo, ou o que eles contam são do que ele viu falar, ou eles participaram ali com os apóstolos? Então, esse versículo de Marcos 6 que eu li, e outros versículos ao longo do Evangelho, mostram o seguinte: eles conviveram com Jesus, Jesus cresceu com eles, morou com eles, né? Provavelmente trabalhou com eles antes do seu ministério, antes dos 30 anos de idade. Mas quando Jesus estava perto dos 30 anos de idade, ele foi para o seu ministério público, e ele deixou a sua casa, e conta a Bíblia, contam os evangelhos, que várias vezes os irmãos de Jesus iam até ele e falavam assim: cara, volta para casa, larga isso, você tá louco, tu vai morrer. Os caras estão falando horrores de você, nós não queremos. Era por defesa, tá? Não era por maldade, igual alguns tentam colocar. Tipo assim, o cara saiu de casa fazendo bem e tal, no início estava beleza, mas quando começou a perseguição, eles iam aonde Jesus estava no intuito de tirá-lo de lá e levá-lo para casa. Porque Jesus estava sendo perseguido, estava sendo criticado, estava sendo ameaçado. Houve momentos em que ele passou no meio da multidão e fugiu, senão o pessoal ia matar ele. Então, os irmãos dele não criam que ele era filho de Deus. Tá? É muito difícil, o próprio Jesus fala disso, que um profeta seja aceito em sua própria
casa entre os seus, em sua região, em sua família. E, claro, pô, imagina, o cara comeu o mesmo feijão que eu, né, dormiu comigo ali, a gente fez bagunça, brincou junto. Ele é um cara legal, eu realmente não tenho nada para falar dele, mas falar que ele é o filho de Deus. Então os caras ficavam meio assim. E eles não participavam, Ludmila, do ministério de Jesus como seguidores. Eles iam atrás para tirá-lo, para trazê-lo para casa. Como qualquer família tradicional faria. Tá, deixa eu defender o meu filho. Que história é essa? Ser missionário, seu maluco, seu doido, pregado. Não, esse trem de crente está te endoidando. Vem, volta, vamos servir a Deus aqui com calma, igual a gente sempre fez, todo mundo junto em família, era mais nessa linha. E eles não creram. Quando Jesus ressuscitou, Ludmila, contam os evangelhos, que ele visitou, até as famosas aparições para os apóstolos e tal, mas teve também encontros específicos de Jesus com seus irmãos, e isso tudo é citado, tá? E quando Jesus apareceu a eles, eles ali se converteram, ali eles se dobraram totalmente, entregaram sua vida para ele e falaram assim, nós vamos continuar teu ministério, nós somos teus discípulos, Senhor, tu és nosso Senhor. Eles pararam de tratá-lo como irmão, como família, e começaram a tratá-lo como Senhor, e é por isso que Tiago se apresenta dessa forma. Não sei se está claro. Lute? Muito bom, obrigada. Nada. E quando foi, e onde foi que Judas escreveu a sua carta? Ela é uma carta posterior, tá? Posterior, assim, ao início das coisas. Lembra que Jesus nasceu, e viveu, e morreu, tudo ali entre o ano 0, o ano menos 5, vamos dizer, e o ano 30. Tá? Como assim menos 5? O nosso calendário, se eu voltar 2020 anos, eu caio no ano 1. Eles marcaram esse ano 1 como se fosse o ano que Jesus nasceu. Posteriormente, descobriram que não foi naquele ano. Houve um erro de cálculo. Jesus provavelmente nasceu no ano 3, a 5, a 6 no máximo. Entre o ano 3 a.C. e o ano 6 a.C. Mas ele mesmo não é o Cristo? Mas marcaram errado. E ficou assim, não vão mexer. Não dá para virar agora e falar assim, gente, nós não estamos mais no ano 2020, na verdade nós estamos no ano 2015, é que nós erramos 5 anos, vamos voltar? Não dá. Então, ficou. Mas, para todo mundo entender bem, vocês que lidam com isso, na história, quando eu faço aquela linha, né, do tempo, assim, Jesus não nasceu no ano 1, nem no ano menos 1, nem no ano 0. Ele nasceu mais ou menos no ano 5. E tudo aconteceu até mais ou menos no ano 30. E esses outros 30, 40, 50 anos ali são os anos da chamada igreja primitiva, tá? Que tem o período mais antigo e o período mais recente. E Judas está mais ou menos ali no ano 66 depois de Cristo. E ele provavelmente escreveu as suas cartas estando em Jerusalém, mas escrevendo cartas para judeus convertidos que saíram de Jerusalém, assim como Tiago, por exemplo, também fez. Tá bom? Não há relatos de que Judas tenha saído de Jerusalém. Embora nada impeça, mas é mais provável que ele tenha ficado por lá. Quando digo Jerusalém, é Israel, tá? É assim, não só a cidade. Ele andou ali por Israel, mas provavelmente não saiu de Israel. E ele escreveu, então, para os cristãos que estavam espalhados, peregrinos, dispersos, fugitivos, provavelmente, que já estavam ali na região que hoje chamamos de Turquia, né? Mas que geograficamente, ali nos livros, você vai entender como Ásia Menor, tá? Que é a mesma região onde o apóstolo João estava quando escreveu o Apocalipse, e escreveu aquelas cartas às igrejas lá de Laodiceia, né? Sardes, Tiatira, etc. E aí ele vai escrevendo sempre para cidades que estavam na região da Ásia Menor. Hoje é Turquia, mas na época era muito dominado pela Grécia, tá? Tinha uma influência mais da Grécia, embora a autoridade sobre todas elas era romana nesse período. Lembra que nós estamos no período do Império Romano, tá bom? Mas só para você entender, algumas cidades romanas, numa região de mais influência grega, tá? Para quem volta na história aí. Mas para onde tinham ido muitos cristãos, saídos de Israel e se espalhados para lá.
Qual o objetivo da carta de Judas? Combater os falsos mestres e combater as heresias que já estavam penetrando na igreja, tá? Ainda não era aquela heresia formalizada do século II depois de Cristo, que nós chamamos de gnose, tá? É muito comum o pessoal falar assim, os gnósticos. Tá? Quem estuda muito história, filosofia e tal, vai entender, vai lidar muito com o tema dos gnósticos, que são influências gregas. Ainda não estava consolidado nesse período aí, perto do ano 60, mas haviam já raízes disso entrando na igreja, e Judas, ele combate de modo muito efetivo, numa carta muito objetiva, onde ele não gasta tempo, ele não faz firula, é quase que um bilhete mesmo essa carta. Se você abrir aí na sua Bíblia, a carta de Judas é o último livro antes do Apocalipse, tá? Você vai ver que é um livrinho pequeno, de um capítulo só, e que tem aí apenas 25 versículos, quase todos eles dedicados a este objetivo de combater, né, o falso ensino. Então, ele diz, por exemplo, no verso 3, amados, embora eu estivesse muito ansioso para escrever-lhes a respeito da salvação que compartilhamos, ou seja, eu queria falar de coisa boa, eu pus 2:3 ali, mas é 1:3, tá? Não tem capítulo 2 em Judas, obviamente. Corrijam aí, por favor, no material. Eu queria falar com vocês de salvação, eu queria falar de coisa boa, mas eu senti que era necessário, a minha urgência é de falar, insistindo de batalharem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Então, eu preciso defender os santos. Existe uma fé, existe uma doutrina, o sentido de fé aqui é no sentido de doutrina, no sentido de conjunto de ensinos, tá? De regra de fé, vamos dizer assim. Então, existem a doutrina dos apóstolos e existem questões da doutrina dos apóstolos, existem questões estranhas que estão entrando no meio da igreja, e era essencial combater isso ali, naquele momento. Porque se você deixa crescer o falso ensinamento naquele momento, você compromete todo o futuro da igreja. Porque imagina que estavam sendo formados os primeiros líderes que estariam abrindo as igrejas, se espalhando por todo o mundo. E aí, se eles estivessem com a mente muito influenciada por coisas estranhas, eles iriam levar isso para a frente. Ficou claro? Não é que ele é mau, ele até queria falar de coisa boa, mas ele precisou, ele agiu pela necessidade. E aí, eu quero fazer uma comparação agora entre Judas e segunda carta de Pedro. De fato, é impressionante. Olha o que diz Judas 1:4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Eu já estou entrando em 2 Pedro, gente, para poder ganhar esse tempo, né? Ao invés de falar sobre Judas, depois falar de 2 Pedro, eu estou falando sobre Judas, estou entrando em Judas e já comparando com o que Pedro falou, porque é muito parecido. Em 2 Pedro 2:3, Pedro diz, em sua cobiça, eu grifei de amarelo para comparar com a libertinagem que Judas falou, as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Tais mestres, ou certos homens, né, os explorarão com histórias que inventaram. Esse inventaram, que está ali em vermelho, tem a ver com transformar a graça do Senhor, são palavras de modificação. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, a mesma frase que Judas usou, e a sua destruição não tarda. Então, eles estão falando sobre homens que, infiltrados na igreja, estavam trazendo um conteúdo ruim. E sabe o que é muito interessante, tanto em Judas quanto Pedro? Eles não discutem o conteúdo. A gente hoje tem mania de quando vem uma heresia, a gente fica discutindo se faz sentido ou não.
Tá? Então alguém fala assim, alguém falou aí, sei lá, alguém fala uma heresia maluca aí que alguém inventou. Alguém lembra de alguma? Né? Alguém falou aí que tem que circuncidar todo mundo de novo agora. Por exemplo, vamos inventar, vamos calma aqui, entendeu? Ao invés de entrar nas escrituras e combater ponto a ponto, mostrando por que circuncidar, por que não circuncidar, por que hoje não mais e aquela época sim e tal, o que os nossos pais faziam, Judas e Pedro, eles combatiam o estilo de vida das pessoas. Eles falaram assim, olha para essa árvore, olha os frutos que ela dá. Depois, você discute o conteúdo que ela está falando. Antes de olhar o conteúdo, pergunta assim, quem é? Eu vou abrir um parênteses aqui. Alguns de vocês talvez saibam disso. Recentemente, o pastor Roberto Botrel veio à nossa igreja e fez uma pregação no meio dos jovens. Os jovens não gostaram, alguns jovens não gostaram de algumas coisas que ele disse. E vieram, né, chegaram em casa questionando, nossa, que absurdo, pastor falou isso. Eu falei assim, peraí, eu conheço o Roberto Botrel, eu sei quem ele é, eu sei os frutos que ele dá. Aliás, eu não conheço ninguém que dê tanto fruto quanto ele. Eu tenho uma admiração por ele tão grande que antes de você me falar o que é que ele falou que te perturbou, deixa eu assistir a pregação que está no YouTube e depois a gente conversa. Mas eu fui assim, conhecendo a pessoa, eu fui muito ciente de que provavelmente ele não falou a bobagem que a pessoa entendeu que ele falou. Eu não sei se eu estou sendo claro com vocês, tá? O que eu estou querendo dizer é que a forma de combater a heresia que a igreja primitiva usava não era discutir se o que a pessoa falou. Isso espera. Não é que você não vai discutir, mas antes disso é quem falou, quem está falando, por que está falando, qual que é a vida dessa pessoa que está falando, qual que é o fruto que essa pessoa que falou está dando. Porque esses homens que estão trazendo as heresias, segundo Judas e segundo Pedro, são homens cheios de cobiça, cheios de libertinagem, são pessoas que inventam histórias, que não têm fundamento bíblico nas escrituras para aquilo que elas querem trazer, e elas estão disseminando a libertinagem, e elas estão condenadas há muito tempo pelo seu modo de vida. Então, entendem a diferença entre combater a heresia, ponto a ponto, ficar discutindo o sexo dos anjos ou não, ao invés de entrar, peraí, quem está falando? Porque de olhos fechados, sem saber de um tema, se fulano de tal disse uma coisa e outro fulano disse outra, às vezes eu falo, peraí, eu preciso ouvir com mais cuidado o que essa pessoa está falando. Isso é muito sério. Nós não podemos tratar qualquer maluco que fala qualquer besteira. E hoje em dia o acesso é livre, né, pelas redes sociais, qualquer um fala e aquilo explode, como uma pessoa que tem toda uma vida dedicada ao estudo da palavra de Deus, dedicada à fundação de igrejas, dedicada à multiplicação de células, dedicada à salvação, evangelização, dedicada à obra de Deus, dedicada ao sacrifício, dedicada à santidade. Se ela falar alguma coisa, talvez ela se expressou mal. É muito, muito mais provável. Porque evangelho é vida. Evangelho não é transmissão de conhecimento. Não é um debate científico que se trata, onde eu vou discutir a dissertação do fulano contra do cicrano e vou comparar pontos de vista. Não. Não, é vida. É diferente. Combinado? Túlio, e se isso já acontecia nessa época, imagina agora, igual você está falando, né? A gente realmente tem que trazer isso para a nossa vida mesmo. Por exemplo, eu trabalho com comunicação e as fake news estão aí para provar isso. Na realidade, é o quê? Às vezes a pessoa até falou a frase, mas eles tiram totalmente a frase do contexto e colocam uma outra versão da história, né? Então, a gente realmente tem que verificar quem é que falou, quais são os frutos daquela pessoa, para que a gente possa confiar ou não na informação, né?
E cada vez mais vai ser isso. Perfeito, muito bem. E já era assim desde Judas, desde Pedro, né? Túlio, Sim, Túlio, sim, Paulo. naquela época, eles contavam, conheciam as pessoas, né? Mesmo os espalhados, eles sabiam, provavelmente aqui dá a entender que eles sabiam de quem eles estavam falando. Eram homens que eles conheciam. Então, eles tinham propriedade para dizer, olha a vida dessa pessoa aí. Mas graças a Deus que Deus nos deixou esse escrito. Porque hoje, além da gente conhecer a vida das pessoas, a gente também tem a palavra para nos ajudar a confrontar. Porque o que acontece hoje, talvez diferente de antigamente, é que as pessoas têm uma vida que a gente não conhece. Pode ser até pastor, a gente vê aí esses caras de televisão, que tem a vida deles mesmo por trás das câmeras lá, a gente não sabe o que tem lá. Então, hoje a gente tem, além disso que você falou, de conhecer as pessoas, de saber quem as pessoas são, nós temos também a palavra, que isso já vem acontecendo desde lá de trás, né? Então, a gente tem também a palavra para nos apoiar e saber que essas coisas acontecem e hoje em dia nós estamos mais distantes das pessoas do que eles estavam naquela época. Então a palavra entra também agora para nos ajudar. No caso de uma heresia, por exemplo, né, que se não está escrito na Bíblia, pode até o cara, às vezes, eu posso até achar que ele tem uma vida santa, a gente não pode confundir, né? O conhecer a pessoa pela câmera ou conhecer mesmo a vida da pessoa. O exemplo que você citou aí é muito bacana, porque você conhece o Ricardo, né? Roberto Botrel, você conhece ele pessoalmente, você conhece a vida dele. Não vamos deixar enganar por nós nos conhecermos as pessoas pelas câmeras, pela pregação somente, ou só pelo culto de domingo, né? Então, eu acho que a Bíblia também, como agora está escrito para nós, é uma fonte que a gente pode utilizar para combater também as heresias. Cara, e é tão legal isso que você falou, porque isso vai ao encontro da nossa visão de termos uma igreja em células, porque é o único jeito de você conhecer as pessoas. Então, por exemplo, numa igreja de programas, a pessoa quer se batizar, ela vira para o pastor e fala, pastor, eu quero me batizar. O pastor fala, ok, vem batizar. Numa igreja em células, a pessoa, para se batizar, ela precisa de uma indicação, que é de alguém que está acompanhando essa pessoa na célula. Você pode até dizer, mas a pessoa não está lá bem acompanhando. Bom, aí é uma falha de liderança da célula. Mas o objetivo por trás é ter um conhecimento básico sobre a vida da pessoa. De modo que se alguém chega na minha célula e está com uma vida totalmente fora daquilo que o evangelho estabelece, né? Não se converteu, não, ela somente se simpatizou e gostaria de entrar para o clube. Você, como líder de célula, precisa conversar melhor com a pessoa, porque não é no curso que vão tomar esse conhecimento, não é no Descubra, no caso, não é o pastor que vai vir, mas é o líder da célula que vai entender isso. Por isso que o conhecimento das pessoas, ele continua sendo importante. Muito mais do que o cargo, o título, a exposição midiática, a aparência, né? E isso precisa conviver mesmo para conhecer, precisa estar junto, precisa comer um pacote de sal, né? Como se dizia antigamente. Exato. Né? E a gente não pode deixar levar essa palavra do conhecer, que é só para reforçar, né, o que eu comentei, pelas câmeras. Vou dar um exemplo desses pastores que são muito conhecidos, né? Silas Malafaia, R.R. Soares e tantos outros, que a maioria de nós, acredito eu, conhece pelas câmeras. Então, isso não é o que você está falando, né? Não. Conhecer a vida mesmo, não é... Porque esses caras podem falar algumas heresias e as pessoas acreditarem por acharem que eles são homens de Deus, mas a gente não sabe o que o cara está fazendo atrás das câmeras, né? Então, esse conhecer aí e o conhecer que está nas cartas é o conhecer mesmo. Eu sei quem você é, porque eu conheço a sua caminhada, digamos assim, né? Legal. E Jesus falou, né? Vocês conhecerão as árvores pelos frutos.
pelos frutos. Há uma forma também de se conhecer sempre alguém. Quando você não conhece muito, você nunca foi na casa da pessoa, tal, mas os frutos também falam quem a pessoa é. Então, se a pessoa, onde ela passa, ela só deixa rastros de morte, ela só leva dissensão, ela só leva divisão, ela só leva, que é o que acontecia ali, né? Ela só leva em treta, só encrenca. Essa pessoa eu não já conheço, sabe? Que é a pessoa que só traz problema, só traz divisão, só traz rebeldia, né? Contestação, irreverência e tal, que você já sabe, coitado, né? Melhor tentar resgatar. É difícil, mas é possível. Judas disse lá em 1,6, né, o seguinte, ó, os anjos não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. A esses anjos, eles estão sendo guardados em trevas e presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E Pedro fala a mesma coisa na segunda carta, no segundo capítulo, no verso 4, que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas ele os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o grande juízo. Olha que coisa tremenda, que ensinamento profundo, né, sobre a rebelião dos anjos e a consequência que eles escolheram, isso tudo antes de Adão, né, isso foi lá atrás, e que Judas e Pedro trazem para nós como um grande ensinamento, aí, uma grande verdade que não é muito clara para muitas pessoas, né? Só no dia a dia, assim, dos estudos. E os dois falam aí questões muito parecidas, né? Sobre os anjos e sobre o juízo dos anjos. Judas e Pedro também se parecem muito nesse outro trecho. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Isso disse Judas em 1,7. Pedro, em 2,6, da segunda carta, ele disse: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Então, você vê aí uma leitura das Escrituras, onde Pedro e Judas ambos utilizam uma narrativa lá do Gênesis sobre Sodoma e Gomorra e mostra que isso era exemplo para eles naqueles dias atuais em termos dos problemas de imoralidade vividos já por essas pessoas que estavam levando o falso ensino. Então, olha que doideira, que maluquice. Ele observou o fruto, ele observou a vida e comparou com a vida de pecado que Deus havia condenado lá no Gênesis. É isso que Pedro fez e Judas também. Outra coisa está no verso 8 de Judas. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. E Pedro disse, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes, arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Eles estão falando sobre as mesmas coisas, estão trazendo, de novo, a consequência, né, da vida imoral que eles tinham, e uma das características claras é o desprezo à autoridade, tanto a autoridade local, a autoridade terrena, quanto a autoridade espiritual dos próprios anjos, dos próprios seres que Deus estabeleceu, que eram tratados de maneira bastante desrespeitosa por esses hereges, falsos mestres que invadiram a igreja naquela época e que mereceram a atenção de dois grandes homens de Deus. Em cartas urgentes. Sabe, carta urgente? Ele parou o que estava fazendo, eu preciso mandar isso aqui.
Vou gravar, sabe? Se fosse hoje, gravar um vídeo e botar no WhatsApp de todo mundo, seria isso. Específico sobre aquele assunto. Urgente. Plantão Globo. Tinha aquela musiquinha. Tan, 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 tan. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Judas falou também no verso 9, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, voltando lá no Deuteronômio, ousou fazer acusação injuriosa contra eles, mas disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, não brinque com essas coisas sérias. E aí Pedro diz, contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Não brinca com os espíritos. Em outras palavras, é isso que ambos estavam dizendo. Não fica chamando esses seres para brincar com eles. Me parece que é isso que estava acontecendo. Você invoca os espíritos, esses seres aí, demônios, né, como foi colocado, condenados por Deus, e depois brinca e joga, sabe, não se relaciona com eles de maneira impura. Tudo isso aí já começou a acontecer, e com pessoas que estavam levando esse ensino, essa doutrina para dentro da igreja. Mas tinha que cortar na raiz mesmo, tinha que decepar, não tinha outra alternativa, era plantão Globo mesmo e mandar esses caras calarem a boca imediatamente. Olha o que Judas disse, esses homens são rochas submersas, estão nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Judas era poético, né? Judas falava de uma forma tão bonita. E Pedro, já um pouco mais durão, mais direto, falava assim, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Vocês estão vendo a apresentação? Para mim, ela deu um pico aqui na tela. Está aparecendo para vocês? Então tá bom. Em outro trecho, Judas diz, eles dizem a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. E Pedro disse, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Gente, é a mesma coisa. Não tem como, esse texto está muito parecido, não está? Ou só eu que acho? Aí, esta é a questão, então, da comparação entre Judas e Pedro. O que acontece aqui? Fica sempre a pergunta, né? Por que é tão parecido? O que vocês acham? Vamos lá. Quem quer falar um pouquinho? Não faz ideia, não? Alguém formou convicção aí? No início eu achava uma coincidência, mas você já mostrou tantas opções de comparação que eu tô achando que não é coincidência, não. Tá aí, ó, legal. Tá Ô, vendo? Túlio, Sim. parece aqueles trabalhos quando você está na escola e o pessoal fala assim, copia, mas não copia igual, aí só muda algumas palavras para não ficar igualzinho. Tá parecendo que um copiou do outro. Tô achando que é um de outro, mas eu não sei quem de quem. Exatamente, exato. Miller, matou a pau. É isso que provavelmente aconteceu. Lembra que havia urgência. Se você tem um trabalho de escola para entregar hoje, e o seu colega te disponibilizou dele, você viu, cara, você não vai vacilar. Você vai pegar o trabalho do seu colega, você vai dar uma mexida nas palavras, muda o jeito de redação. Porque você olha para Judas, esse cara é romântico demais, não combina comigo, pensou Pedro. E foi lá e deu aquela trabalho. Ou então, o contrário. Judas olhou para Pedro, aquele trem meio né, pescador ali, tá? Falou, deixa eu dar uma arrumada nesse texto e tal. Então, provavelmente isso aconteceu, tá? Então, uma daquelas questões lá, de fato, não foi coincidência, não há indícios de que houvesse uma terceira fonte, mas é muito provável que, pela urgência, um pegou do outro, e o que se discute foi Judas que copiou de Pedro ou foi Pedro que copiou de Judas? Você acha as duas respostas.
tá? Você vai ver autores que falam que Pedro copiou de Judas, e você vai ver autores que dizem que Judas copiou de Pedro. Eu, particularmente, para não ficar em cima do muro, mas não é uma convicção, não é uma verdade absoluta que eu vou dizer, é só um achismo, eu acho que primeiro Judas escreveu e depois Pedro copiou. Porque eu acho que a palavra de Pedro era mais conhecida do que... A autoridade de Pedro já era mais conhecida. Então, se eu sou um cara numa igreja lá em Antioquia, na Galácia, e recebesse uma carta de Pedro, não tinha discussão. Se eu recebesse uma carta de Judas, peraí, mas quem que é Judas mesmo? Era o apóstolo? Não. É o que traiu? Não. Sabe assim? Ele provavelmente, o Judas, irmão dele. Mas o Judas, irmão dele, não é aquele que não acreditava e depois encontrou e veio? Ele era uma autoridade não tão contundente, não tão, naquela época e ainda hoje, não era tão claro. Então, eu particularmente acho que Judas escreveu e Pedro, ao invés de só mandar a carta de Judas, peraí, não, eu tenho que mandar, e vai ser uma carta minha, mas eu vou aproveitar alguma coisa aqui e vou mandar, tá bom? Mas aí já é uma opinião, tá bom, gente? Não é uma verdade. Se você respondeu que um copiou do outro, ou que o outro copiou do um, eu considero ambas as questões corretas, porque você encontra isso nos estudiosos, e os que se aprofundam mais falam que não tem como ter certeza de quem copiou de quem, mas é certo que um copiou do outro. Sabe quando o professor pega dois caras que colaram e fala, 0 para os dois, não sei quem colou e quem passou cola? É isso. Tá bom? Júlio, Sim. há dúvidas sobre a autoria da carta de Judas? Não há dúvidas sérias. Não é muito... Sabe por quê? Porque a Bíblia que eu estou utilizando aqui é a Bíblia Thompson. Uhum. E ela dá como incerto a autoria da carta de Judas. Então, o o Carson, ele fala que não precisa duvidar, porque como Judas... Para que você vai se esconder atrás de uma autoridade de uma pessoa incerta? Então, se eu fosse mentir, o que os autores, a maioria dos teólogos falam é o seguinte, se eu fosse mentir, escrevesse alguma coisa, que eu quisesse convencer o outro a receber por não ser eu, se eu fosse abrir um perfil falso no Twitter para propagar fake news, eu ia falar que eu sou William Bonner, sei lá, aí eu boto a fotinha do cara que todo mundo conhece, que todo mundo vê na televisão, que todo mundo tem algum sentimento em relação a ele, e falo aquilo lá, como acontece com Alexandre Garcia, como acontece com esses caras, todo dia aparece um texto falando que é deles, mas são pessoas conhecidas. Então, em nome de Pedro, em nome de, sei lá, do próprio Jesus, em nome de João, em nome de outros caras mais proeminentes, assim, a maior desconfiança sobre a autoria. Judas era o terceiro atrás de Jesus, né? Era o quarto filho de José e Maria. Aliás, Jesus não era de José, o quarto filho de Maria. Então, não era assim uma pessoa, era um cara que converteu só depois. Se fosse em nome de Tomé, em nome de Filipe, de Bartolomeu, talvez essas coisas você precisa ter mais cuidado. Porque o cara está criando um perfil. Agora, vou criar um perfil falso em nome do Túlio? Quem é Túlio? Ninguém conhece o Túlio, entendeu? Ah, não, mas tem algumas pessoas que conhecem o Túlio. O Túlio realmente é um cara, é um professor bacaninha lá na igreja. Pô, mas um professorzinho numa igrejinha, entendeu? Não é nada demais para você fingir seu Túlio. Então, é nesse sentido que a maioria dos estudiosos atribuem que esta carta é, de fato, do autor que diz que é. Tá, mas então assim, alguém, porque aí eu fiquei até preocupada, porque eu olhei aqui e falei assim, vou perguntar para Túlio se há mesmo essa controvérsia, mas aí ficou claro para mim que, assim, embora possa haver, mas a maioria no sentido que seja dele. Sim. Não é isso? Isso, é isso mesmo. Túlio, só completar essa dúvida da Helena, que eu estou rápido, que eu tenho a Bíblia Thompson também,
ele levanta essa bola, na verdade, porque ele fala que, mais para frente, lá na Thompson, ele fala que é o fato dele não ter falado que era o irmão de Jesus. Então, a impressão que eu dá é que o autor, quando ele faz esse estudo, ele fala que é incerto sobre qual Judas fez, mas ele deixa claro, falando que a maioria acha que foi Judas, irmão de Jesus, mas que ele se sentiu indigno de assinar como irmão de Jesus, porque ele não creu nele no começo. Então, ele se refere a um simples servo, né? Então, ele traz essa, mais para frente, né, Oleno? Não sei se você... bem lá no finalzinho mesmo, lá, tem essa explicação. Depois eu vou olhar que realmente eu só fiquei no início, tá? Então, gente, esse ensino panorâmico, ele trata daquilo que a maioria dos autores de renome e de maior aceitação entenderam. Mas sempre vai ter um ou outro que diverge em alguma coisa, isso é normal. Só que você tem que olhar o argumento de quem diverge e falar assim, mas por que ele falou isso? Só porque ele não falou que era irmão de Jesus? Se tem explicação por que não falar? Né? De fato, coloque-se no lugar do cara, naquela época, com aquela cultura, daquele jeito. Realmente não faria sentido ele se apresentar. Eu sou irmão de Jesus. Não pega bem, né? Não fica legal. Então, fez todo sentido essa hipótese que a gente adota como sendo a hipótese mais convincente aqui. Vamos a Pedro, começando pela segunda. Túlio, só aproveitando aqui uma dúvida aqui de Judas, em Judas 9 você colocou aí, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés. Eu não sabia disso, confesso que isso para mim é novidade, que a gente sabia que Moisés tinha morrido, mas não que o arcanjo Miguel tinha disputado o corpo de Moisés com o diabo. Existe no Antigo Testamento um outro lugar que fala sobre isso, ou é só aqui que fala sobre isso? Esse é um ponto interessantíssimo. Há um livro apócrifo, ou seja, não é um livro da Bíblia, chamado Assunção de Moisés, que fala sobre isso. Então, muita gente questionou muito a entrada de Judas nos livros canônicos, perguntando, será que a carta de Judas é obra do Espírito Santo, uma vez que ela cita livros que não são obra do Espírito Santo? E a decisão foi, sim, o Espírito Santo pode citar coisas que não são do Espírito Santo. Assim como, por exemplo, o apóstolo Paulo, ao pregar aos gregos, fez uma citação de um autor grego. Tá? Assim como vários ditados, não necessariamente ditados bíblicos, são citados lá nos livros sapienciais, nos livros poéticos de Provérbios, Eclesiastes, Jó, etc. Tá? Nem tudo que está fora da Bíblia é errado. É isso que eu estou querendo dizer. Só não é bíblico, só não é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É obra humana, mas eu posso pegar um pedaço de um autor, de uma obra humana, e citar e usar como exemplo, e isso fazer parte de uma obra divina. É isso que aconteceu. Eu não, mas no caso aqui Judas podia. Tá? Então, há essa referência à Assunção de Moisés, e há em Judas uma outra referência ao livro de Enoque. Ele fala que Enoque, no verso 14 de Judas, ele fala assim, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Gente, aonde que Enoque profetizou lá no Gênesis? No Gênesis não tem profecia de Enoque. Mas tinha um apócrifo chamado Livro de Enoque, que faz referência a isso há muitos e muitos anos. O livro não é aceito como bíblico, nem porque foi citado. O pessoal chegou à conclusão assim, o fato do livro ter citado não significa que ele se torna bíblico, que ele se torna canônico. Mas isso não invalida o livro que o citou. Esta foi a decisão tomada pelos estudiosos que chegaram nessa conclusão de quais livros compõem e não compõem a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Muito interessante, muito obrigada. Ficou claro, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Tá bom. É difícil mesmo, tá? Não são questões simples.
São questões, né, mais complexas mesmo, mas é isso aí. Vamos falar da segunda carta de Pedro. O autor, não há dúvidas, é Simão Pedro. Aliás, há dúvidas sim, mas a maioria dos estudiosos entendem que é sim Simão Pedro, servo, apóstolo de Jesus. Ele escreveu, como ele mesmo diz no primeiro versículo, àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Os detalhes pessoais de que foi realmente Pedro que escreveu, está não só no primeiro versículo do capítulo 1, mas também nos versos 12 até o 18 do capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Ele fala coisas que não tinha como não ser ele. A maioria entende isso. Eles dizem assim, ó, ele faz uma citação, por exemplo, da transfiguração. Vocês se lembram que quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, que apareceu ao lado de Elias e de Moisés, Pedro estava lá. Então, Pedro cita questões e relaciona com a transfiguração. Ele vai falar da glória de Cristo. Então, leiam aí, por favor, 2 Pedro 1, de 12 a 18. Disse assim: por isso, sempre terei o cuidado de lembrar estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente confirmados. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Tem um trecho do Evangelho em que Jesus fala para Pedro claramente que ele seria morto, né, em honra a Cristo. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a respeito do poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas. Então, é um dos 12, sabe? É uma pessoa que andou com Jesus aqui falando. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Testemunho ocular da majestade é uma referência à transfiguração de Cristo. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, como é que o cara ia falar um troço desse se ele não fosse o próprio Pedro ali falando, entende? Só se ele fosse Tiago, que já tinha morrido, ou se ele fosse João, que estava lá, né, já estava em outro lugar, não fazia muito sentido ser João. Então, muito provavelmente era Pedro mesmo, o autor aqui. Onde e quando Pedro escreveu? Provavelmente Pedro estava em Roma, mas muitos autores divergem e acham que não, que Pedro nunca foi a Roma. Mas a tradição, a maioria, na história assim, do cristianismo, entende que é Roma mesmo, porque Pedro esteve em Roma, escreveu de lá, e quando ele fala de Babilônia, porque ele cita Babilônia nas suas cartas, me parece que ele cita na primeira, não lembro se ele cita na segunda carta, mas quando ele fala Babilônia, é uma referência a Roma, assim como João vai fazer isso em Apocalipse. Quando o livro do Apocalipse fala em Babilônia, a leitura que toda a igreja tinha naquele contexto é que ele estava falando sobre Roma. Tá bom? Mas ele podia estar falando de Babilônia, lá no Iraque mesmo? Muito pouco provável que Pedro ia lá para o Iraque. Não tinha nada a ver, não tinha relevância, não tinha proximidade, não tinha nada a ver mais nesse período aqui. Mas tinha uma outra Babilônia entre Israel e o Egito, cá embaixo. Também não tinha relevância, não tinha por que Pedro estar lá. Então, provavelmente é Roma, tá bom? E o período em que essa carta foi escrita, como ele falou, muito perto da minha morte, né? Muito perto do ano 68 depois de Cristo. Foi mais ou menos quando Pedro morreu, tá? Como mártir. Crucificado de cabeça para baixo. Vocês sabiam disso? Quando Pedro foi condenado à morte, à crucificação, ele falou: então me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor.
E ele pediu para ser de cabeça para baixo. É incrível. Para quem que Pedro escreveu? Para os cristãos espalhados na Ásia Menor, na Turquia. Para o mesmo público-alvo. Porque é ali que estava a maioria dos cristãos. Mesmo que Pedro estivesse em Roma, o evangelho ainda não tinha chegado em Roma com aquele objetivo todo que Paulo, né, demorou para chegar lá, e foi mais ou menos nesse período aí mesmo que Paulo acabou chegando, mas a mensagem tinha como destinatários principais o pessoal que estava longe, que estava na Turquia, embora já houvessem cristãos em Roma. Claro, Paulo escreveu cartas aos romanos, mas o evangelho estava mais ali na região da Galácia, tá? E na região da Turquia. Por quê? Qual o objetivo de Pedro ao escrever essa carta? Ele escreveu para que tenham pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E ele trata das seguintes questões: da identidade do cristão, do valor das Escrituras, do cuidado com os falsos mestres e a vida de pecado desses falsos mestres, e vai falar do dia do Senhor que vem. Então, ele escreve uma carta curtinha, mas que, embora seja curtinha, embora não seja uma das cartas mais badaladas até hoje, é uma carta que fica meio ali, en passant, pela maioria dos cristãos, pela maioria dos pregadores. Não é muito comum você ver uma pregação sobre 2 Pedro, assim como não é muito comum ver sobre Judas, mas é muito rica nesses 4 aspectos. Identidade do cristão, quem é o cristão, né? O valor das Escrituras, o cuidado com os falsos mestres e o dia do Senhor. Tá? É para isso aí que ele escreveu. Então, olha lá o que diz 2 Pedro 1, de 5 a 11. Por isso mesmo, empenhem-se. Essa palavra, ela é forte. Ela tem o sentido assim, você não vai ficar quieto, você não vai esperar. Você precisa fazer alguma coisa. O que vai ser o seu empenho de vida, diz Pedro? Em que você deve dedicar-se com toda atenção, com todo cuidado? Você tem fé, não tem? Porque eu estou escrevendo para você, porque você é cristão, você tem fé. Mas mais do que fé, você precisa acrescentar à sua fé a virtude. Olha aí uma correlação direta com o que Tiago falou, de que a fé sem obras é morta. Então, a sua fé tem que ser acrescentada, não é disputa, tá, gente? Isso é coisa muito posterior, o pessoal falando que tinha disputa entre fé e obras. Não, quem fez Tiago na última aula lembra disso. É que você, além de ter fé, você tem que demonstrar essa fé. Qual é o nome disso? Virtude. Mas mais do que virtude, não adianta você só ter fé e fazer o bem. Você precisa acrescentar conhecimento. Vai estudar, camarada. Vai ler, vai saber o que você está fazendo. Não fica só pegando qualquer coisa por aí, depois ele vai aprofundar isso com o negócio dos falsos mestres e com a questão das Escrituras. Além disso, ao conhecimento, acrescente, né, como se fosse uma receita de bolo ali, que ele vai colocando os ingredientes, acrescente também domínio próprio. Ou seja, é para você, não só para os outros, é para você se dominar com esse conhecimento que você tem. Mas mais do que domínio próprio, você precisa ter perseverança. Porque o bicho está pegando, você vai ser perseguido, você vai ser tentado, e tanta coisa acontecendo. Se você não for perseverante, não adianta você ter domínio próprio, não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter virtude, não adianta você ter fé, você vai jogar tudo fora, por falta de perseverança. Além disso, além de perseverança, tenha piedade, tenha amor no coração, que na verdade é um amor diferente, que a piedade é a fraternidade e o amor. Ele vai crescendo a palavra de forma que você vai transformar essa virtude, essa perseverança, esse domínio, esse conhecimento, essa fé, você vai transformar isso tudo no mais importante, que é o amor. Piedade, você sente no coração, fraternidade, você abraça seus irmãos, mas o amor, você chega até os inimigos. É como se fosse isso. Você dá a sua vida, o amor é sacrificial, nesse sentido é diferente da palavra piedade. As pessoas, em toda a história, sempre confundiram muito os significados da palavra
amor, mas é muito legal porque no grego as palavras eram diferentes mesmo. É como se fosse o ágape ali no amor, né? A fraternidade, a piedade, são outras palavras que muitas vezes nós tratamos como sendo amor também. Tá bom? Por quê? Porque se essas qualidades, essas 7, 8 que estão aí, quantas são? 8 qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Porque senão fica lá, como é que ele chamou lá na outra parte? Nuvem sem água. Sabe aquelas nuvens que você fala assim, não, que beleza, vai chover, e junta aquela nuvem e tal, e passa e não chove. Isso é uma tristeza tão grande, principalmente se você está numa cultura mais rural, onde você depende da chuva para comer, de forma mais direta do que nós vemos hoje, que hoje a gente vê a chuva muitas vezes como problema, não, vai chover, não vou poder sair, não sei o que, a gente vê assim. Mas isso não é verdade, a gente precisa da chuva. Então, uma nuvem sem água é isso, é uma pessoa inoperante, improdutiva, por mais conhecimento que ela tenha, por mais virtude que ela acha que tenha, fé e tal, bobagem. Então, ele quer que vocês não sejam, vocês, no caso, os destinatários da carta, isso nos inclui, que sejamos inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, não tem essas virtudes, está cego, só vê o que está perto. Talvez a melhor palavra seria míope, né? Está míope, só vê o que está perto. Você só vê o que você quer ver, você só vê os da sua casa, aí, da sua igrejinha e tal. Você não está vendo as coisas. Você se esquece o quê? Da purificação dos seus antigos pecados. Pedro é o cara que andou muito com Jesus, andou muito mesmo, viu muito, aprendeu muito, apanhou muito e fala muito em arrependimento. Se você for lá em Atos, a primeira pregação pública assim de Pedro, depois do Pentecostes, que milhares se converteram, é uma pregação sobre arrependimento, purificação dos antigos pecados. Portanto, irmãos, ele conclui, e pense ainda mais, para quê? Para consolidar. Vocês têm um chamado, vocês têm uma eleição, mas vocês precisam consolidar isso. E se agirem dessa forma, jamais cairão, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu acho muito legal Pedro. Eu amo Pedro. Eu sou fascinado com ele, porque tem uma hora na carta que ele fala assim, gente, essas cartas de Paulo são difíceis demais. E o pessoal fica, esses falsos mestres, eles estão distorcendo tudo que ele falou. Aí, depois que ele fala isso, ele vai e fala um troço mais difícil ainda. Que, para mim, você olha para Paulo é muito mais fácil. Então, ele fala de coisas profundas, com simplicidade, sabe? Ele não tem medo de falar de questões, entrar no reino eterno, consolidar o chamado, empenhar. São coisas práticas, mas que a gente vai deixando para trás porque a gente gosta de teoria, a gente gosta de predestinação, a gente gosta, sabe, essas coisas, uns debates assim, diferentes. Para eles não tinha tanta relevância. Ele fala, por exemplo, olha, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Ele vai valorizar muito agora as escrituras. Vocês farão bem se prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro. Olha para a Bíblia como quem olha para a candeia no lugar escuro. Você tem uma casa toda escura, tem uma candeia lá. O que é isso? É a Bíblia na sua vida. É o profeta falando. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Ou seja, o conteúdo que está lá na candeia, a luz que está na palavra de Deus, a lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho, ela vai entrar no meu coração, ela vai entrar dentro de mim. Até que ela entre dentro de mim, vai lá no profeta. É isso, você vai se alimentar da palavra de Deus. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Esse texto é fundamental, é fundamental. Quando alguém fica discutindo, mas a Bíblia é coisa de homem. Quem nunca ouviu essa frase? Quem escreveu a Bíblia foram os homens, não sei o quê, tá. Aí, ó. Pedro valoriza isso de forma diferente. Ele fala assim, não, isso aqui não é homem que escreveu.
foram homens, sim, mas impelidos, inspirados pelo Espírito Santo, que falaram da parte de Deus. Isto é a Escritura. E sabe o que é o mais legal? Ele inclui Paulo no mesmo nível dos profetas. Paulo estava vivo, estava lá, estava pregando, estava rodando, e ele fala assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, eu gosto de frisar isso, nosso amado irmão Paulo, isso aqui não tem ironia, isso aqui é verdade, eles se amavam, eles eram irmãos, eles se consideravam, eles falavam a mesma coisa, eles andavam juntos. Nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu, ele reconhece a sabedoria de Paulo. Ele fala, ele escreve de uma forma, da mesma forma, em todas as suas cartas, falando desse assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras. Então ele fala, vocês estão fazendo isso com as cartas de Paulo e com as demais escrituras. Ele coloca no mesmo pé de igualdade, pela primeira vez, o próprio apóstolo Pedro, ele atribui valor de escritura para a carta de Paulo. Entendem o peso, o valor disso na carta de Pedro? Porque, gente, parece bobagem, mas quem está questionando isso? Sim, existiu muita gente que questionou a validade das cartas de Paulo. O que seria o cristianismo sem as cartas de Paulo? Então, teve um movimento forte aí, há muitos anos atrás, acho que é Marcião, o nome do cara, que criou a Bíblia sem as cartas de Paulo. Esse cara é louco, não tem nada a ver, e tal, e quis criar todo um cristianismo sem Paulo. Entendeu? E aí, aqui foi uma decisão que tomaram. Não, peraí, o próprio Pedro, que tem até filme falando que não se batia com Paulo, não sei o que, tem nada a ver. Tem nada a ver. O próprio Pedro coloca Paulo em pé de igualdade com os profetas. Alguma dúvida até aqui? Só mais uma questão de 2 Pedro. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? É o último ponto que 2 Pedro aborda, que a gente não pode esquecer, que é a questão do dia do Senhor. É aquilo que todos nós já ouvimos também alguma vez. O que aconteceu com a promessa da vinda do Senhor? Gente, já tinham se passado mais ou menos ali 38, entre 35 e 40 anos da morte do Senhor Jesus. E eles achavam que Jesus ia voltar logo. Sabe essas frases que a gente usa? Jesus logo vem, ele está à porta, e vem como um ladrão, qualquer momento ele está vindo. Eles viviam isso na época e acharam que eles mesmos iam ver a vinda do Senhor. E aí Pedro fala assim, olha, senta aí, quieto facho, relax, calm down. O que houve com a promessa da sua vinda? O pessoal está perguntando para vocês, cristãos. Eles estão combatendo a fé de vocês, dizendo que é tudo mentira, porque a promessa é que Jesus viria logo. Calma, eles vão dizer isso, mas eles vão dizer que desde que o pessoal morreu, tudo continua como desde o princípio, que nada mudou, que Jesus não veio nada, abandonou, não sei o que e tal. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra. E esta era formada da água e pela água. Quando é que isso aí aconteceu? Onde é que referência que ele está falando? Que existiam céu e terra formada da água e pela água. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse é o comecinho de Gênesis. Eu não sei se é um versículo ou 2 que eu citei aqui, acho que são 2. E ele está dizendo assim, e pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, e pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. O próximo dilúvio, olha que profético Pedro está sendo. Até então, isso não era muito claro, você não vai encontrar isso facilmente. Você vai encontrar lá nos profetas, mas de uma forma que você não consegue tirar. Depois que Pedro explica, você consegue ver. Mas ele fala que o próximo dilúvio será de fogo. É isso que ele está dizendo. Guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Claro que João vai deixar mais claro isso aqui no Apocalipse, tá? Mas Pedro já dá o spoiler aqui.
Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se o Senhor falou assim, eu vou voltar amanhã, o amanhã para Jesus pode demorar 1000 anos. Então, não se preocupe com esse pessoal que fala que cadê o que prometeu voltar que não voltou ainda? Porque para o Senhor, 1000 anos é logo, né? Então, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele está sendo paciente com vocês. E aqui tem um ensinamento também maravilhoso, que é difícil encontrar dessa forma, com essa clareza fora de Pedro, que é o seguinte: o Senhor não quer que ninguém pereça, mas quer que todos cheguem ao arrependimento. Não é vontade de Deus a condenação dos ímpios. Deus quer que os ímpios se salvem. De vez em quando a gente encontra uns que querem tacar fogo em tudo, querem mandar todo mundo para o inferno e salvar só os amiguinhos. Não é esta a vontade de Deus. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com grande estrondo, né? Ou seja, cuidado para quem está muito preocupado em ir para o céu, porque o céu vai desaparecer, o que vai acontecer? Vamos discutir isso no Apocalipse. Os elementos serão desfeitos pelo calor. A terra, tudo que nela há, será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que há de fazer? Que tipo de pessoa é necessário que você seja? Resposta: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Olha que legal essa frase. Apressando a sua vinda. Há algumas coisas que nós podemos fazer que apressam a vinda do Senhor. Volte logo, Jesus. Naqueles dias os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Essa é a resposta para quem já pergunta: mas onde é que eu vou morar? Eu vou morar no céu, vou morar na terra? Novo céu e nova terra, tudo novo. É esse novo mundo que nós vamos viver. Tá? Provavelmente pisando na terra. Então, muita gente, mas eu vou pisar no céu, vou andar sobre as nuvens. Esquece. Esse céu que eu estou olhando para ele aqui, ó, que tem um passarinho ali, uma nuvem branca e azul e tal, não é esse céu que nós vamos morar. Tá? É isso que o Pedro está explicando. Falei novidade, tá tudo certo? Alguém quer falar alguma coisa? Não só sobre isso aqui, mas sobre todo o contexto de 2 Pedro. Podemos seguir, então? Então, vamos lá. Primeira carta de Pedro. São 10h35, mas vai dar tempo. Quem é o autor? O autor é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele escreveu também aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, nas províncias da Ásia e da Bitínia, ou seja, o mesmo lugar que estava tudo aquilo ali. Isso está escrito no próprio 1 Pedro, na 1 Pedro. O problema é o seguinte: quando você lê 1 Pedro e lê 2 Pedro, você fala assim, não foi a mesma pessoa que escreveu, não tem jeito, não tem lógica. Que absurdo! Pior que foi, cara. Os autores, os estudiosos, eles chegam na conclusão de que foi, sim, Pedro o autor de ambas as cartas, como as cartas dizem. Não houve mentira. Só que houve uma ajuda de Silvano, ou também chamado Silas. É aquele mesmo Silas que andou com Paulo? Aquele mesmo Silas que em Atos 15 foi levantado ao lado de Judas como um dos grandes nomes ali para levar o evangelho e tal. Também é citado em vários textos. Esse Silas, ele provavelmente foi o redator da carta. O Silas, sabe? Porque você está lendo Atos toda hora. Paulo e Silas. Aqui ele é chamado de Silvano, mas é o Silas. Ele escreveu. Mas a ideia foi de Pedro. Eles estavam juntos. Pedro deu a ideia. Silas escreveu. A primeira carta. Não era nos últimos dias de Pedro. Nos últimos, isso aqui foi por volta, mais ou menos, do ano 65 depois de Cristo. Uns 3 anos depois, aproximadamente, tá, gente? Quando eu falar 3, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 1, pode ser 2, ninguém sabe, tá?
Em torno de 3 anos depois, Pedro escreveu a segunda carta sem a ajuda de Silas, num grego mais tosco. O grego de Silas era perfeito. Era um grego, sabe, quando você vê a pessoa escrevendo, esse cara sabe escrever. E o grego de Pedro, sozinho, ou com outro ajudador, não sabemos, mas provavelmente sozinho, porque ele não faz referência. Se ele fez referência ao primeiro, porque ele não faria o segundo, que ele até copiou muito de Judas, já foi, provavelmente isso é o que acho, né? Já foi Pedro sozinho. E já nos últimos dias dele, com muita urgência, com muita pressa sobre o assunto, né, mais focado nos falsos mestres. Aqui não. A primeira carta de Pedro era uma carta para falar de questões mais abrangentes, assim, do ensinamento cristão, de salvação e tal. Ele escreveu provavelmente em Roma. Ele fala aí no verso 2 de 1 Pedro 1, que ele estava... ele fala o seguinte, quer ver? Não é no verso 2, é no 5,13. Peraí. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. Aquela igreja, a igreja que está em Babilônia, que é onde eu estou, envia-lhes saudações. Então, as saudações enviadas por Pedro são de uma igreja forte que estava em Babilônia. O que é Babilônia? Provavelmente Roma. Então, provavelmente Pedro estava lá no final da vida. Provavelmente Pedro morreu lá. Tá bom? Para quem que ele escreveu? Para os mesmos cristãos espalhados na Turquia e na Ásia Menor, tá? O mesmo pessoal. Só que aqui ele escreveu alguns anos antes. É a primeira carta. A segunda carta que foi aquela urgente, mas com o tiro de Judas lá, sobre os falsos mestres. Para que ele escreveu? Qual o objetivo de Pedro ao escrever sua primeira carta? Encorajar os cristãos a testemunhar a graça de Deus. Como? Ele vai falar de salvação, vai falar da redenção em Cristo, vai falar de santidade, de obediência, da identidade de Deus. Poucas cartas falam tanto sobre Deus quanto a carta de Pedro. Se quer estudar teologia, no sentido puro da palavra teologia, estudo de Deus, quem é Deus, leia 1 Pedro. Também sobre identidade da igreja. Você quer saber, entender bem quem é a igreja, quem somos nós? Aquela saudação que eu fiz para vocês no Bom Dia de Manhã, né? Ou eleitos de Deus, queridos, peregrinos, são identidades, são características também pouco vistas, com tanta riqueza em tão poucas palavras como Pedro usa. Pedro fala, o número de vezes que Pedro e João citam o nome de Deus por palavras é incrivelmente maior do que qualquer outra pessoa. Não sei se eu consigo me fazer explicar. Ele, tipo assim, em qualquer carta você escreve, sei lá, 60 palavras para ter a palavra Deus. Em Pedro, em 1 Pedro e em João, e em 1 João, você tem, tipo assim, a cada 30 palavras tem a palavra Deus. É uma estatística apenas, mas assim, para mostrar que ele fala muito sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o significado de Deus, identidade, etc. Ele também vai falar bastante sobre submissão às autoridades romanas, sobre vida familiar e sobre, claro, perseverança no sofrimento, tá? Deus em Pedro é aquele que vive, é aquele cuja vontade é feita, é aquele que conhece previamente os que são seus, é aquele cuja palavra permanece para sempre. Ele é Pai, Ele é Santo, é Juiz de todos, é Criador fiel, Deus de toda graça. Por sua misericórdia temos novo nascimento e esperança viva. A igreja em Pedro é chamada de povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, anunciadores da sua grandeza, chamados das trevas para a luz, estrangeiros e peregrinos no mundo, casa de Deus, rebanho de Deus, servos de Deus, purificados, nascidos de novo, aqueles que amam uns aos outros, aqueles que se desviam dos maus desejos, aqueles que se desviam da maldade, da hipocrisia, da inveja, da maledicência e do dolo. Ele faz afirmações muito contundentes acerca da identidade de Deus e da identidade da igreja em uma carta curtinha. É lindo isso. É algo realmente
teológico, no sentido assim, de entender, quer aprender mais sobre Deus, quer aprender mais sobre a igreja de Deus, o corpo de Cristo, né? Isso tudo aí. Quem eu sou em Cristo, leia 1 Pedro. Se você não teve a oportunidade de ler essa semana, eu já deixo aqui para casa. Leia pelo menos a primeira carta de Pedro, dessas 3. As outras, nós já lemos bastante aqui, já discutimos bastante, 2 Pedro e Judas. Mas 1 Pedro eu peço que você leia, porque você vai aprender muito. Mas leia com esses olhos. Quem é Deus? Toda hora que falar Deus, olha, gente, Deus é isso. Ou quem é a igreja? Olha, eu sou geração eleita, eu sou sacerdote. E ele faz essas referências todas àquilo que até ali todos atribuíam a Israel, e não à igreja. Então, ele atribui à igreja essa mesma virtude que nas Escrituras é atribuída a Israel. E ele diz, por exemplo, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios, vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A Deus, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Ele fecha a sua carta de uma maneira virtuosa, maravilhosa. E dessa forma, então, nós temos as conclusões para as nossas questões. Vamos lá agora, juntos? Quem escreveu a carta de Judas? Resposta? Letra C. Muito bem, William. Letra C. Judas, filho de Maria e José, que não cria nele no início, mas depois criou. Alguma dúvida sobre isso aqui? Questão 2. Por que essas cartas apresentam conteúdo tão semelhante? Estou falando de Judas e 2 Pedro. Por quê? Letra. Vou falar, William. Pode tirar o som aí. Pelo que você falou, é C e D, né? C. Não sabe se quem copiou aí. Eu acho que é C, mas pode ser D. Aceito D. Ok? Alguma dúvida? Terceira questão. Por que é tão diferente o estilo de 1 Pedro e 2 Pedro? Letra. Que, Heloísa? Pode falar, Heloísa. Não sabe? Quem sabe? Letra C. Letra C. Provavelmente ambas tiveram Pedro como autor, mas os redatores foram distintos. Na primeira, claramente, a redação de Silas, ou Silvano. Na segunda, não teve a redação de Silvano. Eu acho que foi do próprio Pedro, não posso afirmar, mas... com certeza, essa distinção no redator mudou tudo. Tá bom? Questão de número 4. Qual das realidades abaixo não fazia parte do contexto vivenciado pelos cristãos? Eu acho que aqui eu falei pouco. É o seguinte. Eles eram, assim, desprezados pela sociedade romana. Estamos falando desse período ali, entre 64 e 70 depois de Cristo, tá? Eles eram desprezados pela sociedade romana, eles eram considerados pessoas esquisitas, pessoas supersticiosas e desleais ao imperador. Sim, era assim que os cristãos eram vistos. A sociedade romana, sim, os discriminava, os insultava, os acusava falsamente, por má condutas que eles não tinham cometido e por sacrifícios sangrentos. Vocês viram como na saudação de 1 Pedro 1, ele já fala da aspersão de seu sangue, eles falavam muito de sangue, tinha a ceia, então, aquele negócio de tomar o sangue de Jesus, o pessoal não entendia, porque não participava da ceia, achava que eles matavam, porque misturava com o judeu, né, que o judeu fazia sacrifício, eles achavam que matava algum bode, alguma coisa lá dentro. Então, eles achavam muito estranhos os cristãos e por isso os discriminavam. A letra C é a resposta, porque não havia nesse período uma perseguição oficial ainda
do Império Romano, tá bom? O imperador aqui era Nero, depois, mais para frente, Roma vai se perseguir, mas aqui não. O imperador convivia numa boa com isso aí, eles não tinham que fugir do Império Romano. A perseguição, ela era da sociedade, tá bom? Esta é a resposta. A questão de, sim, eles eram tentados a responder aos insultos que eles sofriam com hostilidade e com rebeldia contra as autoridades locais. E é por isso que Pedro, na sua primeira carta, vai fazer uma descrição clara da necessidade de submissão e obediência do cristão à autoridade, da mesma forma como Paulo fez também em Romanos. E eles eram, sim, tentados a ceder às pressões sociais, porque eles eram discriminados e tal, então eles eram tentados a ser mais permissivos, mais flexíveis, né, porque eles sofriam muito pelo fato de não aceitarem, por exemplo, o estilo de vida Sodoma-Gomorra do pessoal que estava em volta. Ok? Tá claro? Túlio, eu achei que não seria C, porque tinha perseguição, tanto que Pedro é crucificado por Roma, né? É Roma que crucificava. Sim. Mas aí agora que você colocou, que você leu de novo a pergunta, você está falando de 1 Pedro. Então, Sim. Durante esse período não tinha perseguição. Quando que começa a perseguição? Começa justamente ali com o incêndio em Jerusalém, no ano 70. 68 e 70, mais ou menos, tá? Começa a perseguição. E você tem aí, nesse período, ainda um estranhamento, mas não tinha uma perseguição propriamente dita. Pedro sabia que ia ser morto, mas ainda não era para isso. Tá bom? A perseguição estava muito forte na época do Apocalipse, lá pelo ano 80, 90, que nós vamos ver depois. Que aí, o que leva João a ter que escrever muito em símbolos, para ninguém entender nada, porque ele estava falando coisas de um período de grande perseguição. No início era dos próprios judeus, que era uma perseguição, da própria religiosidade ali dos fariseus, tal, menos que Roma. Mas isso é em Jerusalém sim, mas os cristãos na Turquia, eles também sofriam, né, perseguição dos judeus que mandavam gente lá para atrapalhá-los, isso é citado em Atos, é citado em outras cartas, mas aqui nós estamos falando de um mal-estar mesmo da sociedade grega, da sociedade romana, com esse povo que veio lá de Jerusalém, que não eram judeus. Ô, bicho, era muito difícil. Você não é judeu e você não é do mundo. Você não é dos religiosos e não é dos... Entende? Que situação difícil, que sofrimento. Ninguém te aceita. Se eu vou falar com o judeu, o cara não me aceita. Se eu vou falar com o romano, o cara não me aceita. Se eu vou falar com o grego, que é tido como liberal, que aceita tudo, ele também não me aceita. Eu tô lascado. Não dá para ser cristão. É mais ou menos isso aí. Entendeu? A autoridade tolera até certo ponto. A autoridade só vai atrás da igreja quando a igreja atinge ela se torna um pouco mais ameaçadora, né? Ela começa a crescer demais, digamos assim. Enquanto ela está ali só sofrendo, a autoridade não liga, não. Desculpa, quem ia falar? A questão 4, qual foi a resposta mesmo? Letra C. Tá, obrigada. Não. E a questão 5? Qual é a resposta? Sim. Eu acho que eu errei, mas eu coloquei A. Que eles respeitavam, mas tinham doutrina diferente, porque tem aquela da carta de Paulo, onde eles fazem aquela discussão sobre a circuncisão e tal. Aí eu lembro que Paulo chega para falar com Pedro, e para Pedro tomar uma decisão. Mais ou menos isso, eu não sei direito não, porque eu não estudei direito, mas eu lembro mais ou menos que eu já li alguma coisa do tipo. Eu acho que ele pode ser. Carlota acha C. Quem desempata aí? A ou C ou outro? Quem mais? Yasmin, o que você acha? Paulo? Eu acho, eu marquei C. marquei A, D, mas agora eu já tô Marquei C.
Tá, o Paulo marcou a C, Yasmin marcou qual? Desculpa, Yasmin, seu áudio cortou na hora, eu não vi. Você marcou qual? A D, mas agora eu já não tenho tanta certeza assim. Tá bom. Então, a resposta certa é a C. Por quê? Todas são C, tá, gente? Para ficar mais fácil aí depois. Por quê? Não tinha grande divergência. Mas agora eu não tenho tanta certeza assim. Tá bom, tá entendido, Yasmin, obrigado. Ó, vamos lá. Por que eu não considero a resposta certa? Porque a divergência entre Pedro e Paulo nunca foi sobre ideias, tá? A divergência que, acho que foi a Ludmilla que falou, que acontece, é sobre a atitude de Pedro, que estava com a mesma ideia de Paulo, e teve um momento que chegou um grupinho de judeus lá, e Paulo se bandeou para o lado deles. Mas foi muito mais uma atitude política de Pedro, no sentido assim, eu vou ficar bem com todo mundo, e agora que chegou esses caras que são de Jerusalém, eu vou ficar junto com eles aqui, vou entrar na ideia deles, muito mais por isso do que pela própria ideia de Pedro. Nunca teve um debate de ideias, assim, entre Pedro e Paulo. Pelo contrário, tá? Pedro faz grandes elogios a Paulo aqui na sua carta, coloca ele como profeta, o que ele prega bate coerentemente com absolutamente tudo que Paulo falou, não tem indícios, assim, que você possa falar assim, nossa, que está totalmente diferente, que divergência de ideia. Não tem. Não tem esse problema, por isso que a questão A, ela tem essa pegada, tá? Eles tiveram uma divergência em algum momento, mas foi uma divergência de comportamento, tá? É como se eu estou aqui pregando, estou falando com vocês com maior naturalidade, aí chega alguém lá da igreja que tem uma visão um pouquinho diferente, eu começo a falar um pouquinho diferente para não chatear essa pessoa que é lá da igreja, que eu sei que pensa diferente, como se fosse isso. Letra B. Pedro e Paulo, além de divergir, miravam poder em Roma. Nada a ver, eles nunca buscaram poder, nenhum dos dois tinha essa pretensão política, não. A C é que eu considero certa. A D realmente não tem sentido, os períodos são os mesmos da história ali, tá? É claro que Paulo ele fica mais tempo, demora, né, um pouco mais ali, ele tem mais cartas escritas, então no ministério de Paulo, que a gente conhece, que a gente tem acesso, é maior, mas o período é o mesmo, Pedro só escrevia menos. E a última, lugares distintos também não é, eles tinham como foco pessoas dos mesmos lugares, com necessidades parecidas. A diferença é que Paulo escrevia uma carta específica para Filipos, outra para Tessalônica, outra para Galácia, outra para Corinto, e assim por diante. E Paulo escreveu uma carta só e fala assim, vocês distribuem. Você lê a carta e manda, sabe assim, corrente, manda e repassa para o colega. Né? E a de Paulo era mais pastoral, ele mandava mais específico, porque Paulo tinha fundado muitas daquelas igrejas, né? Então ele ia, fundava a igreja, fazia um relacionamento, então ele tratava de questões específicas daquela igreja, além das questões gerais. Algumas cartas são mais gerais, sim, você vê Efésios é mais geral, e tal, por exemplo, mas você tem, mesmo nas cartas gerais, algumas questões específicas, ao ponto que Pedro não manda abraço para ninguém, não tem muito isso, porque a carta já é geral. É por isso que o nosso curso chama Cartas Gerais e Apocalipse. Por que cartas gerais? São cartas escritas, não para uma igreja só, mas para várias igrejas, tá? Ao mesmo tempo, abordando todo mundo assim, tá? Então, nesse sentido. Ficou claro? Túlio, eu achava que o ministério de Paulo era mais voltado para os gentios e o ministério de Pedro mais voltado para os próprios judeus, então não. No início, pelo menos, sim, porque houve mesmo uma atitude muito forte de Paulo no sentido de empurrar a igreja nesse sentido. Mas se você lê Atos, o que acontece? Até metade ali, ele está mostrando o ministério de Pedro, no começo. E depois ele meio que larga Pedro e pega o ministério de Paulo. Lucas faz isso. Ele está acompanhando Pedro, ele para e começa a acompanhar Paulo e não larga mais. E aí vai até as cartas de Paulo e a gente acha que tudo foi só Paulo que fez. A gente sabe menos sobre o que Pedro fez, sobre o que João fez, sobre o que os outros apóstolos e diáconos fizeram, mas eu acho que é mais por não ter tido o Lucas lá atrás deles narrando, ou qualquer outra pessoa que fizesse isso com a mesma
capacidade de Lucas. E também a própria capacidade de Paulo de escrever muitas cartas e fazer tudo isso. Mas a gente sabe que Pedro teve, assim, no próprio livro de Atos, Deus deixou claro para ele, naquela história lá que ele subiu no terraço e veio o lençol e tal, que o ministério dele não era para ficar somente em Jerusalém. E eu creio que ele entendeu isso, e por isso que ele foi parar em Roma. Ele não foi parar em Roma à toa. Pensa que Paulo passou a vida toda querendo chegar em Roma. E Pedro já estava lá. Então, assim, alguma coisa, Pedro... o Espírito Santo também moveu Pedro para isso. E ele não tinha medo da morte, né? Porque Jesus falou com ele, ainda antes de morrer, Jesus falou com ele que ele iria honrar o nome de Jesus, pelo tipo de morte que ele iria morrer. Então, ele foi. Como João também acabou indo e foi parar numa ilha, estava preso também... Porque outros foram cerrados ao meio, outros foram martirizados de várias formas. Só que a gente não tem a história da mesma forma que a gente tem a de Paulo. Eu acredito isso. Tem alguns autores que falam que não tem evidência nenhuma de que Pedro foi para Roma, que ele fala de Babilônia, mas ninguém sabe por que ele fala de Babilônia, não tem nada a ver com Roma e tal. Mas a gente não poderia afirmar isso. Tá bom, eu respeito, realmente não tem tanta evidência assim, mas também não dá para desprezar a hipótese. Eu acho que, por causa da experiência toda de Pedro, no meio dos evangelhos, mais o que ele fala nas cartas, mais o que ele fala, o que a gente vê em Atos, me parece pouco provável que essa fábula aí que a gente tem aí, de que Pedro ficou em Jerusalém, Paulo saiu, não acredito. Tanto é que o líder de Jerusalém não era Pedro. O fato hoje é que o líder de Jerusalém era Tiago. O Tiago, irmão de Jesus. Ele que era o líder da igreja em Jerusalém. Então, como que pode, se você tem Pedro lá em Jerusalém, o líder ser outro? Então, eu acho que Pedro andou. E deve ter fundado a igreja, porque Paulo chegava em algum lugar, já tinha cristãos lá. Né? Tinha um tal de Apolo que rodava, tinha Pedro, tinha outros que Paulo cita, tinha o próprio Silas, tinha um outro Judas, que não era nenhum desses Judas aqui, era um outro Judas lá. Enfim, é muito forte o que acontece. A gente não tem consciência de tudo que se passa, tá? Pelo menos eu penso assim. O que mais? Alguma dúvida mais? Alguma observação? Túlio, pode-se afirmar que o fato de Pedro assim, né, claro que é o que a gente tem acesso, né? Mas você mesmo falou que Pedro escreve bem menos que Paulo. Isso se dá também ao fato, por exemplo, de Pedro ser mais, vou usar o termo grosso, mas tipo assim, ele não ter esse tanto hábito de escrever e tudo mais, mas Paulo ser mais estudado, essa coisa toda, tudo mais. Você acha que tem alguma relação? Ou você... Tem relação, claro. Deus vai usar a ferramenta que ele tem com... Gente, não adianta. Você pode usar uma tesoura para esfaquear? Pode. Mas não vai ter a mesma eficácia de uma faca para esfaquear. Você pode usar uma faca como chave de fenda? Pode. Mas a chave de fenda vai ser muito melhor que a faca que você está tentando fazer de chave de fenda. Mas se precisar, você pega a faca e usa como chave de fenda. Porque você não tem a chave de fenda. Então é mais ou menos assim. Deus usa até a mula se precisar. Mas se ele puder usar para escrever alguém letrado, que estudou aos pés de Gamaliel, ao invés de um pescador, né? Deus vai fazer isso, tá? Por outro lado, o pescador ele vai ter uma simpatia com o povo, uma proximidade que Paulo não tinha. Paulo chega a falar nas cartas dele que, vocês estão reclamando aí que eu só falo pelas cartas, que eu chego perto de vocês aí, a coisa não é bem assim, que eu sou fraco quando eu estou pessoalmente. Paulo era muito isso. Paulo era mais tímido, por incrível que pareça, ele era mais tímido para lidar no dia a dia, no pessoal, ali no tete-a-tete com as pessoas. Ele não era aquele cara agregador, que abraçava todo mundo. Eu imagino, assim, tá? Eu vejo Pedro um cara muito mais simpático, muito mais expansivo, emotivo, falante, festeiro, né? Sabe? Faz muita referência à festa e tal. Paulo não. Paulo formalzinho e tal. Entendeu? Estudioso, fariseu,
perseguidor, meio culpado, que eu persegui, eu não andei com Cristo, mas vocês estão falando aí que eu não sou apóstolo, mas eu sou. Sabe aquele negócio? Tinha um conflito com isso. Mas amém, Deus resolveu e usou grandemente Paulo. Mas Pedro, Deus usou demais Pedro, só que não ficou escrito muita coisa, eu penso. Como João, também não ficou escrito muita coisa, a gente vai ver na próxima aula, as cartas de João, ele escreve, digamos, uma carta e 2 bilhetes, né? Mas é muito bom também, a contribuição de Pedro, de João e de Tiago, para mim, são maravilhosas e são menos valorizadas do que deveriam. Penso eu, assim como Judas também. Fechou? Carlota, quer falar? Fechou. Não, eu ia perguntar qual que seria da próxima semana, mas você já disse. Tá bom. Paulo, quer falar? Não, tá ótimo. Muito obrigado. Então tá bom, gente. Obrigado, então. Vejo vocês no próximo sábado. Qualquer recadinho pode mandar também pelo zap aí, não tem problema não. Obrigado. Bom fim de semana. Tchau. Bom fim de semana. Obrigada, Túlio. Obrigado, bom fim de semana a todos. Tá, obrigada, Túlio. Tchau. Obrigado, Túlio, Tony. muito obrigada. A aula